Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X. Acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida que enriquece a nossa caminhada cristã, que enriquece a nossa própria vocação. Hoje nós estamos então na presença de uma religiosa recentemente consagrada, tem pouco tempo de consagrada, 3 anos de consagração, trabalha lá na Sacramenta, né? E ela pertence a uma congregação que tem um trabalho fantástico, né, junto com as crianças e adolescentes. Nós estamos aqui então com a irmã Renata. Irmã Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Consagrada. Uma grande alegria para nós recebê-la aqui conosco e conhecer um pouquinho da sua história vocacional. Obrigada pelo convite também. É uma alegria também muito grande estar na TV Nazaré participando desse momento de alegria e de graça também para as novas vocações que irão surgir. Com certeza. E eu queria então que a senhora começasse essa nossa conversa se apresentando. Conte pra gente então, né, quem é a irmã Renata, de onde é que ela vem. Vamos começar do começo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vocacional. Bom, eu me chamo irmã Renata, sou filha da Caridade de São Vicente de Paulo. Sou natural daqui do Pará, de uma cidade chamada Igarapé-Miri, aqui no interior. Vim de uma família pobre, né, como quase todas na nossa companhia. Tenho 2 irmãos, um mora aqui em Belém, e ele tem 26 anos, 27 por aí, e o outro tem 14. Meus pais moram lá em Igarapé-Miri e os 2 também são desempregados e tudo mais, mas conseguem sobreviver, né? Eles participam muito da igreja, né? A minha mãe, ela faz parte da pastoral do dízimo, faz parte do pastoral da oração, né? Então eu vim crescendo todo nessa linha de igreja, graças a Deus. Eu fui por muito tempo coroinha. Olha Fui só. 10 anos coroinha. Que legal. Graças mais a uma Deus. vocação que vem também, né, do grupo dos servidores do altar. A gente sabe que é um grupo que é muito fecundo em vocações, né? Sim. Tanto para o masculino como para o feminino. Graças a Deus. Então, a minha paróquia é lá de Igarapé-Miri, a paróquia de Santana, também que muito colaborou e muito me ajudou nesse processo vocacional, né? E graças a Deus eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que lá contribuíram, né, para que eu pudesse estar aqui hoje, né, onde eu estou. Mas graças a Deus também fui muito acompanhada pela minha família, né? Em nenhum momento meus pais me disseram não vai, né? Eu não te apoio, né? Graças a Deus sempre eles estavam comigo dizendo vai, que eu estou contigo, qualquer coisa pode voltar. Né? Que bom, isso é muito bom. O apoio familiar nessas horas de caminhada vocacional é fundamental, né? Sim, E certamente a senhora experimentou isso, que é uma coisa boa. Sim. Bom, então a gente vai começar essa nossa conversa. Eu queria saber um pouquinho mais, né, sobre a sua vida, a sua caminhada cristã lá em Igarapé-Miri, paróquia Santana, né? Paróquia de Santana. Como é que era ali a Renata, né? Ainda não era irmã, né? Mas como é que era a Renata ali no seio familiar? Né, como é que era a participação sua? A senhora já falou que era de grupo de coroinhas, né? E como é que era? Sentia de fato aquela motivação de estar na paróquia, servindo nas pastorais, com os coroinhas, naquelas celebrações de solenidade que às vezes a gente que foi coroinha, a gente tem nessa esperar a solenidade para servir, né, colocar turíbulo na beira. A festa do padroeiro, então, conte pra gente. Foi uma experiência muito boa, né? Desde da minha infância, né, meus pais sempre me aconselharam, né, e me ajudaram nessa grande caminhada aí. E eu sempre tive também esse grande anseio de estar na igreja, né? Nunca me veio o pensamento de sair da nossa igreja, nunca me veio o pensamento de largar a minha fé por outra fé, né? Então, para mim isso foi muito forte e me acompanhou e me acompanha até hoje, né? Então, eu sou, né, e era também, né, uma pessoa muito calada, né, muito silenciosa, muito na minha, mas com o processo vocacional também, o processo formativo, a gente vai se moldando, né? Uhum. Mas eu participava muito da pastoral da juventude também, né? Eu me engajava em vários grupos, né, não dando brechas para que as coisas do mundo pudessem vir até mim, né? Claro que a gente não tem como sair totalmente, mas se livrar um pouco.
Então eu participava muito dos grupos, né? E eu era muito ativa na minha paróquia também, né? Na minha comunidade também, Sagrada Família, no qual também eu tenho um apreço muito grande por todos lá que me ajudaram, né? E graças a Deus, pelas orações, pelo apoio deles, eu estou aqui até hoje. Isso é bom, isso é importante porque, né, a dimensão da oração, né, você que nos acompanha de casa, né, você que é de alguma paróquia, comunidade, né, das nossas paróquias aí pela Arquidiocese de Belém, né, região metropolitana, bom, a gente sabe que precisa ter essa presença de oração pelos vocacionados, oração, né, para aqueles que se decidem pelo sacerdócio, pela vida religiosa, porque isso sustenta, né, a nossa caminhada, sustenta a nossa vocação. Bom, e agora eu queria entender um pouquinho, né, como foi que, né, a Renata lá na paróquia, nas pastorais, nos grupos, sentiu no coração esse chamado, essa doce voz do Senhor lhe chamando para uma consagração. Como é que foi isso? O grupo de coroinhas, ele me ajudou muito, muito mesmo, né? Porque lá na nossa diocese tem os encontros vocacionais, né? Diocesanos abertos, né? Que a gente diz, que é onde participa tanto o ramo masculino como o ramo feminino, né? Então, nesses encontros vocacionais, a gente tem a oportunidade de conhecer todos a espécie de vida consagrada, religiosa, enfim, sacerdotal também. Né? Então, a gente é bastante acolhido nesse encontro. Então, eu participei por muito tempo, né, dos encontros vocacionais, e no qual também me ajudou bastante nesse processo de discernimento inicial, né, que nós temos. E toda vez que eu voltava para casa, minha mãe perguntava, né, e aí, nada ainda? Né? Então eu respondia para ela, ainda não, calma. Né? Mas, graças a Deus, tudo começou pelos encontros vocacionais que eu participava. Só tinha quantos anos nessa época? Eu comecei a participar, acho que com 15. 15 anos, Isso. olha só que Aí eu saí de casa com 20. Foi. Todos os anos eu participava, tudo pelo grupo de coroinhas. Né? Sim. Foi o qual me deu assim um pontapé inicial. Que bom. E aí como foi então a senhora nunca tinha pensado em fazer outra coisa, né, seguir uma outra carreira, uma outra realidade assim profissional, né? Tinha algum sonho assim de ser médica, advogada, algo do tipo? Pior que não. Era para ser religiosa mesmo, olha só. Eu também acho. Porque tem várias pessoas, né, que têm essa mentalidade de que não quero isso para mim, né, preciso de uma vida, né, casar, ter filho e tudo. Mas eu também nunca pensei, tanto no profissional, mas também nunca pensei na vida religiosa. Né, eu achei muito interessante isso, né, no decorrer da minha história vocacional, que eu nunca tinha pensado, né, em ser filha da caridade. Né, na minha cidade tem uma escola que é coordenada pelas irmãs, filhas da caridade, né, mas eu nunca me interessei, né, em saber o que elas fazem, como elas vivem, por que elas rezam tanto. Né, eu nunca me interessei, né, mas agora eu já sei o porquê, né, porque tem todo um sentido. Mas nunca passou pela minha cabeça assim, não, eu tenho que estudar, me formar para ser alguém na vida. Né? Eu acredito que é tudo no plano de Deus, né? Ele que leva os nossos pensamentos, o nosso coração. Então, eu acredito que foi bem providencial mesmo. Com certeza. E aí como foi então para a senhora conhecer, né, começar esse processo vocacional, né, de acompanhamento vocacional com as Filhas da Caridade, né? Porque a gente sabe que, né, para a vocação religiosa, né, a gente tem várias, né, possibilidades, digamos assim, de carismas, né, espiritualidades. Como foi para a senhora se apaixonar e sentir esse chamado pela a vocação, né, a vida consagrada nas Filhas da Caridade? Foi no último encontro vocacional que eu participei, foi quando eu senti mais forte, né, assim, o chamado de Deus, né, que já estava também com uma maturidade maior, com 19 anos para 20 por aí. Né, então foi quando, no encontro vocacional também, foi apresentado o carisma, né, de São Vicente de Paulo, né, e no meio de muitos jovens. Né. Então, na minha cidade, na época, tinha as carmelitas missionárias, né, fiz com elas um curto tempo, né, de acompanhamento, mas não me encantou o carisma. Né. Então, eu comecei a fazer o acompanhamento com as Filhas da Caridade. Né, e lá na escola também, né, então deu tudo certo porque na minha cidade tem as Filhas da Caridade, né? Então fica mais fácil do que quando não tem, que tem que se deslocar para outro lugar, né, para poder fazer o acompanhamento. Né? Mas foi também nos encontros vocacionais
que é onde eu senti mais forte, assim, né, o chamado, né? Então, a partir do discernimento com as Filhas da Caridade, foi que eu descobri que era realmente lá onde eu tinha que ficar. Era o seu lugar. Era o né? meu lugar. Interessante que Deus ele vai lançando a semente dele, né? Semente vocacional no nosso coração, pouco a pouco, né? Com os passos no encontro vocacional, né? Participando aqui e ali, sem deixar de viver, né, a realidade de paróquia, né? Das pastorais, né? E aí o Senhor vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando na nossa vida de um jeito único, né? Posso dizer. Né? E a família, como foi que a família conseguiu entender, digamos assim, esse processo? Ela falou que a sua mãe já estava meio que já empurrando, assim, incentivando, né? Não é empurrando, incentivando para a consagração, né? Como é que era então? Como é que foi que eles entenderam essa realidade? Logo quando eu participava dos encontros, né, eu sempre dizia, né, eu dizia mais para a mamãe, porque o meu pai ele é muito mais silencioso, né? Então ele fica ali na dele, né? Ele concorda, discorda, mas ele fica mais na dele, né? Então eu conversava muito mais com a minha mãe, né? Então ela sempre foi muito mais aberta, né? Não que ele não seja, mas em relação às coisas da igreja, a incentivar a gente, era tudo mais com ela. Então para ela foi que eu disse primeiro, mãe, eu vou fazer a experiência na casa das irmãs, né? A primeira reação foi o choro. Né? Choro. É sempre assim, né? Vai sair de casa, né? E tudo mais. Eu acho que nunca passou pela cabeça dela de eu sair de casa assim definitivamente, né? Para seguir a vida consagrada. Mas, do mais, ela ficou muito feliz, né? O incentivo dela até hoje é muito grande. O choro também ainda é até hoje muito grande, por causa da saudade. Mas a gente vai conseguindo caminhar, né? O meu pai, ele nem concorda e também nem discorda. Quer dizer, ele concorda muito, né? Mas não discorda, né? Ele sempre, no silêncio dele, mas me incentivando bastante, né? De que se esse é o caminho que eu estou feliz, né? Que eu prossiga. Meus irmãos também, nenhum deles me disseram algo, né, que me ofendesse ou que me diminuísse ou para me sair, né? Não, graças a Deus, sempre me incentivaram, né, tanto o mais velho como o mais novo. Nunca disseram para mim algo que me tirasse assim, o ânimo, né, vocacional. Agora me conta como é que foi para Renata experimentar isso, como é que estava o coração da Renata com essa decisão de sair de casa, tomar, né, de fato uma decisão para si que ia mudar a sua vida toda. Como é que foi isso? No início a gente sempre tem um medo, né, de como vai ser, né, de como se as pessoas vão me aceitar, né? Então, para mim, no início foi bem assustador, né, porque às vezes a gente tem essas perguntas, né, questionamentos interiores que vêm na cabeça da gente, e mais que graças a Deus deu tudo certo, né, até hoje. Eu não tive dificuldade em relação para sair de casa, apesar de eu nunca ter saído, mas eu não sentia assim tanta dificuldade na questão da convivência com as irmãs, né, gente que eu nunca tinha convivido, né, nunca tinha visto. Então, para mim não teve assim tanta dificuldade, né, apesar também da minha idade e tudo, da convivência com a paróquia, mas eu não tive assim tanta dificuldade em relação a sair de casa assim. Claro que foi uma alegria muito grande, né? Descobrir realmente qual era a minha vocação, né? E está sendo até hoje, né? Então foi uma alegria muito grande. A gente fica, né, naquela expectativa, ansiedade pelo novo, né, de Deus, aquilo que a gente vai experimentar, né, depois, né, de sair de casa. Né? A senhora lembra como é que foi o dia, né? Como foi a cena, né? Daquela saída de casa? Eu tenho ainda assim, guardado muito no coração o dia que eu tive que sair de casa para ir para o seminário. Né? A senhora ainda tem também guardado essa imagem? Tenho. Eu lembro que o nosso processo vocacional ele começa fazendo a experiência na casa das irmãs. Né? Então é mais fácil quando tem uma casa na nossa cidade. Né? Então eu fui começar a experiência, eu fiz a experiência de um mês com as irmãs, né? E justamente foi a mamãe, meu pai e meu irmão mais novo que foram me levar na porta da escola, né? Então eu lembro que estava até chovendo, né? A mamãe chorando muito, né? Muito mesmo. Acredito que seja de alegria, né? Mas não de tristeza pela conquista. Mas eu lembro sim, né? De como foi, de todo o sentimento, né? E também a questão da ansiedade, do medo de como seria, mas deu tudo certo.
Bom, muito bem. Nós estamos então aqui no nosso programa Vida Consagrada com a irmã Renata, ela que pertence à Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, está contando um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, seu testemunho de vida aqui no nosso programa de hoje. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que eu volto já já, não sai daí. E estamos de volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Comigo o seminarista Alberto Cardoso e também a presença da irmã Renata, ela que pertence à Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Está contando um pouquinho para a gente sobre a sua história vocacional, seu chamado vocacional. E irmã, a gente falava no bloco anterior sobre esse processo, né, de sair de casa, né, família que foi deixar lá na porta do convento, da escola. Né? E como é que foi então ali os seus primeiros passos dentro da congregação? Como foi essa experiência? Porque a gente sai de casa, a gente está com, né, um ritmo próprio lá em casa, com as atividades e tudo mais. Só que no convento a rotina, o ritmo é um pouco diferente. Como é que foi para a senhora experimentar essa novidade na sua vida? No início foi bem desafiador, né? Porque a gente ainda não conhece, né, como elas vivem, né? Então eu tive assim um certo receio, né, de algumas coisas. Então, questão de horário, né, tinha que acordar cedo, tudo bem cedo, tudo mais. Mas do mais foi mais tranquilo, né? Eu logo me acostumei, né, graças a Deus, com a questão do horário. Mas às vezes, né, quando a gente cria convicção logo desde cedo, né, do que a gente realmente quer da nossa vida, acredito que foi mais fácil, né, bem mais fácil. Então, para mim, não teve tanta dificuldade assim, né, em relação à questão de adaptação. Né? Claro que quando a gente sai de casa, como você disse, é uma outra realidade, bem diferente. Né? Nós, irmãs, nós temos horário para tudo. Né? Acredito vocês também. Sim, não é muito diferente, não. Então, tinha que seguir à risca, né, todos os horários. Mas, graças a Deus, está dando certo. Né? Que bom. E junto com a senhora, entraram também outras jovens também na mesma turma, digamos assim, entraram juntas no convento? Como é que foi? Da minha cidade só tem eu, né? Ah, sim. Isso. Aí, durante o processo de formação, é que foram entrando outras, né? Tem uma da minha turma, que é do Amazonas, a irmã Maria José. Ela agora está na missão em Cametá, aqui também próximo. E a outra é de Fortaleza, né? Porque a nossa companhia ela está nesse processo de reconfiguração, né, das nossas províncias. Então, nós já começamos pela formação do postulado, né? Que o nosso postulado ele é juntado com as províncias Amazônia, que é a nossa, e Fortaleza, que é no Ceará. Então, o nosso postulado ele é aqui, lá no Colégio Santa Catarina Laboré, lá na Sacramento, e o seminário é em Fortaleza. Né? Então, depois da formação do postulado, nós nos dirigimos para Fortaleza. E aí, lá no meu processo, foi logo o início, né, da formação do seminário junto. Né? Então, eu tive que ter um período de tempo com a minha companheira, que é de lá de Fortaleza, para ter esse engajamento junto com ela, para a gente entrar no seminário já bem conhecidas. Né? Então, eu tive esse curto período de tempo para fazer essa adaptação com ela lá. Né? Então, nós somos 3. Né? A irmã Erilene, que é de lá de Fortaleza, agora está na missão na comunidade São Benedito, que também é uma escola, e a irmã Maria, que está em Cametá, que também é uma escola. Né? Então, nós 3 somos uma turma. Entendi. E a primeira etapa, então, só para eu entender melhor, quando a senhora entrou na congregação, no instituto, como é que o colégio foi então o Santa Catarina Laboré? Não, foi em Garapé-Mirim. Em Garapé-Mirim. Entendi. A gente começa na nossa cidade quando tem a casa, né, das irmãs. Né? Então nós chamamos de experiência, que a gente vai conhecer como é que elas vivem, né, rezar um pouco com elas. Né? Tem algumas cidades onde as irmãs não estão, mas as jovens moram naquela cidade. A jovem se desloca da sua cidade para ir onde as irmãs estão e passam uma semana ou um fim de semana para rezar com as irmãs, para conhecer tudo mais. Né? Então, nós temos essa primeira etapa, que é da experiência, né? Conhecer e tudo.
Depois nós temos o pré-postulado, né, que outras congregações chamam de outros nomes, né, mas na nossa companhia nós chamamos de pré-postulado, que é onde também a jovem realmente vai se firmar mais um pouquinho, né. Aí nesse pré-postulado eles são feitos de outras casas, né, da mesma congregação, mas em outras casas diferentes de cidade, né. E aí depois nós temos o postulado, que o postulado ele era feito em Cametá e agora ele está sendo lá no Catarina Laborê, no colégio, né, aí no Sacramento. Depois do postulado é o nosso seminário, que o seminário é em Fortaleza, né, e aí nós passamos o período do seminário, né, aí quem é de Fortaleza fica para Fortaleza e quem é da Amazônia volta para a Amazônia. Retorna para cá. Né? Então eu e a irmã Maria José, nós somos daqui da Amazônia, nós voltamos, e a irmã Erilene, que é de lá, ela ficou lá. Fortaleza. Ah, entendi. Agora eu queria que a senhora partilhasse um pouquinho para a gente, né, um pouquinho do carisma da congregação, né, onde foi que ela foi fundada, né, o fundador. Conte um pouquinho para a gente da história, né, desse carisma que tanto lhe encantou, né, tanto trouxe brilho para o seu coração e que até hoje a senhora continua aqui, né, comungando dele. Sim. O nosso carisma ele é de São Vicente de Paulo, né, e de Santa Luísa de Marilac, que é os nossos fundadores. Somos da França, né? Então nós temos aí todo esse caminho. Nós somos uma companhia internacional, né? Nós estamos aí nos 5 continentes, né? E muitas pessoas elas confundem como congregação e como companhia, né? Nós somos companhia. Sim, congregação é os lazaristas, né? Que são os nossos irmãos, os lazaristas, né? Da Congregação da Missão. Inclusive, eles estão lá na paróquia São Raimundo Nonato, né, no Senador Lemos. Então, nós somos como companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Eles que são como congregação da missão. Nós não nos intitulamos como congregação, sim eles. Então, nós fomos fundadas, né, por Santa Luísa de Marilac. Também muitas pessoas confundem, né, que o nosso fundador é São Vicente, né, também, né, mas foi mais pensado por Santa Luísa, né, de Marilac. E nós estamos aí com o carisma há mais de 200 anos na ativa e com as irmãs aí espalhadas pelo mundo inteiro. Nossa casa-mãe também é na França, nossa superiora-geral também atua lá, só o nosso superior-geral que atua em Roma, mas a nossa superiora-geral atua na França, lá na Capela da Medalha Milagrosa. Entendi. E o carisma, assim, qual que é o principal trabalho que vocês desenvolvem, né, a principal atividade, né, que a congregação desenvolve aqui na região e também no mundo, assim, de modo geral? Sim, nós temos um carisma de servir os pobres, né, muito forte de servir os pobres. Nós temos também a obra social, né, a educação, o hospital, né, e a missão com os índios, né, Roraima, né, e esqueci o nome do outro. No lado do Amazonas, né? Sim. Mas nós temos, né, toda essa abrangência de missão, né? Tudo em serviço dos pobres, né? Para ver Jesus Cristo na pessoa dos pobres, né? E nas escolas, né, nós temos apenas 3 escolas aqui no Pará, né? Uma em Tucuruí, né? Uma em Igarapé-Miri, que é na minha cidade, e uma em Cametá. Nós temos no Amazonas a Casa da Criança, que também acolhe, né, as crianças, né, também tem aula e tudo, mas não é assim uma escola. Sim. Mas nossa missão mais é com os pobres. Tem o hospital também em Cametá, nós temos as obras sociais, né, a pastoral também, muitas irmãs atuam na pastoral, nas paróquias, né, ajudando muito as paróquias. Entendi. Esse carisma é importante, né, porque a gente tem essa realidade mesmo da pobreza, né, espalhada por todo o canto, né? Onde quer que a gente vá, a nossa realidade, nas nossas ruas, né, nas nossas cidades, a gente encontra sempre pessoas em situação de pobreza que precisam de uma assistência, precisam de uma presença evangelizadora, né? Não é somente o prato de comida, não é somente o assistencialismo. Sim. Acima de tudo, e digo até mais do que isso, é anunciar Jesus e dizer que tem um Deus por elas, que as ama, que as acolhe,
né, que cuida com elas, que está lá, né, junto com elas na situação que se encontram, sustentando o dia a dia, né? E certamente esse trabalho é fundamental. Então a irmã foi dando os passos, né, dentro da companhia, né, Filhas da Caridade. E como é que foi o coração, né? Foi confirmando de fato de que aquele era o lugar pelo qual Deus estava lhe chamando para desenvolver a sua vida, né, a sua missão? Como é que foi isso? Nós temos a etapa do postulado, que é onde nós chamamos de Vinde e Vede, né? Então, é lá que nós realmente nos firmamos, para a gente poder entrar no seminário, que para nós é uma etapa muito mais desafiadora, né? Então, no postulado a gente já tem essa mentalidade, né, de que já tem que se firmar. Né? Então, com a oração, né, com a perseverança, né, nós continuamos nesse caminho. No seminário, nós temos também essa oportunidade mais a fundo para descobrir realmente se essa é a nossa vocação, né? Nós temos todo o aparato psicológico, né, oração, né, vida fraterna, né, e tudo, para que nós pudéssemos, né, realmente firmar a nossa vocação. E no seminário nós temos essa grande oportunidade, graças a Deus, né, de confirmar a nossa vocação. A gente já sai bastante convicta daquilo que a gente quer. Claro que durante o percurso da nossa vida a gente vai realmente aos poucos se descobrindo, né? Então é uma caminhada, né? É um processo, né? Então o coração ele está bastante firmado, né, naquilo que eu quero como filha da caridade, né, servir Jesus Cristo na pessoa dos pobres, né? E para mim é uma alegria muito grande estar nessa imensidão da nossa companhia aqui na pequena Amazônia. Que não falta trabalho, né? Não falta trabalho. Então, agora eu queria perguntar como foi para a senhora a experiência da consagração, né? A gente sabe que dentro da perspectiva da vida religiosa, né, a gente tem, né, as etapas, né? E aí uma delas é o momento da profissão religiosa, o momento da consagração, né, naquele carisma. Como foi para a senhora experimentar, né, viver esse momento? E qual foi o dia que a senhora fez essa profissão? Conta pra gente. Nós somos diferentes, né, das outras congregações, então nós, digamos que professamos, como você diz, quando a gente entra no seminário. Sim. Né? Quando a gente entra no seminário a gente já é irmã. Né? Então já usa roupa, né? Só muda o véu, mas já é irmã, né? Nós já somos chamadas como irmã Renata, né? Então foi uma experiência muito boa, né? Ao mesmo tempo de mistura de sentimentos, né? O medo do novo, né? Como é que vai ser, né? A expectativa, né? E tudo mais, mas foi uma espera também muito desafiadora também para a gente, né? Que claro tem todas as dificuldades, né, antes da nossa profissão, mas que graças a Deus nós conseguimos, né? Então foi uma alegria muito grande, né? Nós entramos no seminário, a minha turma, dia 4 de abril de 2021, caiu na Páscoa, né? Então nós fizemos o nosso retiro de 3 dias todo no Tríduo Pascal. Olha que graça, foi, né? Foi muito bom. Então nós ressuscitamos lá com Cristo, né, lá na província de Fortaleza, né, e lá nós fizemos o nosso seminário. Né, o nosso seminário ele dura mais ou menos, né, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses. Né. São Vicente nunca quis que as irmãs de seminário ficassem mais de 2 anos no seminário, porque os pobres esperam a gente. Né. Então ele nunca deixou, né, que as irmãs ficassem muito tempo no seminário. Então, as nossas formadoras fazem de tudo para que o processo formativo não seja também tão lento, mas também não tão rápido, né? Para que a irmã não saia perfeita do seminário, mas saia com uma convicção, né, de que é o serviço dos pobres que ela foi chamada, né, a servir. Então, nós temos todo esse caminho, né, como consagração. Né? Depois que a gente sai do seminário, nós temos o tempo de 7 anos para fazer os nossos primeiros votos. Os nossos votos também eles são diferentes das outras congregações. Outras congregações elas fazem votos perpétuos, né, tudo, mas nós não. Nós fazemos os votos renováveis, né? Todo ano, no dia 25 de março, né, nós fazemos os nossos votos. Quer dizer, nós renovamos, né, os nossos votos. Quando a gente faz pela primeira vez, a gente professa em alta voz, né? Mas
com o passar do tempo, a gente vai professando em silêncio, né? Só nós mesmos, com uma missa muito simples, né? Só as irmãs e o padre mesmo, né? Cada uma nas suas comunidades, né? Faz essa missa, né? E depois da homilia, ele dá um curto período de tempo e nós professamos nós renovamos, né, os nossos votos, só nós e Deus. Só Ele que escuta a nossa profissão. Foi Ele que chamou, né? É Ele que tem que ouvir. Então, como eu saí do seminário ano retrasado, né, então ainda tem aí uma longa caminhada para me estudar para os votos. Né? Nós temos 4 votos, né? Serviço dos pobres, obediência, pobreza e castidade. Né? Então, a gente estuda aí durante esse tempo para nós professarmos os nossos votos. Muito bem. Muito bem, esse é o nosso programa Vida Consagrada, né? Nós estamos aqui com a irmã Renata, ela que pertence à companhia Filhas da Caridade, agora eu estou falando correto. E está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, da sua vida. Tem muita coisa para a gente conhecer, né? Desse passo a passo, né? Desse chamado de Deus na vida da irmã. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos na sequência, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão e hoje conhecendo um pouquinho sobre a história vocacional chamado de Deus na vida da irmã Renata, que está aqui com a gente, contando um pouquinho da sua vida, da sua história vocacional. E falávamos há pouco, né, no bloco anterior, sobre essa experiência da consagração, né, que a senhora já fez lá em Fortaleza. E agora, então, depois desse processo então, de consagração, é que acontece esse período de missão, né? Como a senhora falava, citava a frase de São Vicente, né? Que ele esperava, né? Os pobres esperam logo, né? Esse trabalho, né? Essa presença das religiosas aí, né? Na sociedade. Então, depois dessa consagração, para onde foi que a senhora, né? Foi enviada? Como foi esse processo também para a senhora? A nossa turma ela foi muito agraciada porque nós entramos na Páscoa, né? E saímos no dia do nosso fundador. Né? Nós fomos enviadas no dia 27 de setembro de 2022, né? Ano passado. Então, eu fui enviada para a nossa casa provincial, aqui em Belém, da província da Amazônia, né? Na Senador Lemos. Né? Então, também foi uma expectativa muito grande, né? Porque quando nós realizamos, né, a missa, a gente não sabe para onde a gente vai, né? Para onde a gente é enviada. Né? Então, tem toda a expectativa. Né, a expectativa maior de quando a gente sai do que quando a gente entra, né, porque o processo formativo ele vai estimulando muita gente a isso. Né. Nós já entramos em vista da missão final, que é quando a gente sai. Né. Então eu fui enviada para a Casa Provincial. Né, a minha primeira casa em missão é na Casa Provincial. Né. A nossa Casa Provincial mora a nossa visitadora, que nós... para muitos é a superiora, né? Mas para nós é a nossa visitadora, é onde se situa a Cúria Provincial, é onde eu moro. Né? Então nós temos lá a nossa comunidade, que também é São Vicente de Paulo. São quantas irmãs que estão lá morando com a senhora? Na Cúria moram 3. Né? Como é um prédio muito grande, é dividida, né? A Cúria com a minha comunidade. Né? Mas é só uma comunidade. Né? Na minha comunidade nós somos 7. Né? A maioria idosas. Né? Mais de 50 anos para frente. Né? Eu sou a única mais jovem, 24 anos. Nossa! Estava precisando, né, muito de uma irmã jovem lá, porque é uma casa de acolhimento. Né? Então, a referência das irmãs, né, da nossa companhia, aqui na Amazônia, é a Casa Provincial. Né? Então, quando uma irmã vem para fazer uma consulta, né, ir ao médico, alguma coisa assim, tem que ficar na Casa Provincial, né, para descansar, para parar, para almoçar, tudo. Né? Então, nós temos também a abertura para outros encontros, tanto da nossa companhia, da nossa província, como da CRB também. Né? Então, lá também tem muitos encontros da CRB, dos padres, né, de outras dioceses também ficam lá. Né? Então, é uma casa bem movimentada. Né? Inclusive, agora está tendo lá, né, uma revisão de obras, né, da nossa província. Né? Tem muitas irmãs lá participando. Inclusive, eu estava lá, saí de lá para vir para cá. Né? E é uma casa onde
a gente tem que acolher bem as pessoas, né? Tanto as irmãs como também os leigos, né? Que passam também por lá. Nós, na frente da nossa casa, é a Capela da Medalha Milagrosa, que também é na Senador Lemos, né? Então, toda quinta-feira nós temos a novena, né? E a missa da Medalha Milagrosa, lá na nossa capela, né? Então, nós temos aí essa missão, né? Com os leigos também, né? E na quarta, nós temos a sopa, que nós damos para os pobres moradores de rua, né? Nós damos sopa e o café da manhã, né? Para eles lá na quarta-feira, né? Então, bem cedinho, 6 horas da manhã, nós já estamos lá com um grupo também de leigos que nos ajuda a fazer essa grande caridade, né? Para com os moradores de rua, que a gente tem esse atendimento com eles. Isso aí é fundamental, é importantíssimo, né? E agora eu ficava pensando, né? Uma irmã religiosa, né? Uma religiosa de pouca idade, né? Trabalhando com religiosas já com muita experiência, né? Como é que é para a senhora, né? Que está começando, digamos assim, começando não porque já começou, já tem um tempinho, né? Mas está aí na formação. Como é que é então trabalhar, né? Dedicar ali a sua vida, a sua consagração, né? E experimentar, né? Essa convivência com as religiosas já com mais experiência de consagração? Eu particularmente gosto muito, né? Desde a etapa do seminário, quando nós estávamos em Fortaleza, com a etapa de convivência com a minha outra companheira que é de lá, nós ficamos em uma casa que também era só de idosos, né? Então, lá eu aprendi muito, né, a ter um sentimento muito maior pelos idosos, né? Principalmente pela doação que eles já tiveram, que elas já tiveram, né? Tanto na nossa companhia, né, com os pobres, né, no serviço e tudo. E para mim, eu me divirto muito lá em casa, né? Porque elas são muito engraçadas. Né? Deve ter muita história, né, para contar. Histórias engraçadas, muitas então, histórias, nossa senhora. Né? Então, eu me divirto muito, mas ao mesmo tempo, para mim, como jovem, é um aprendizado muito grande, né? Tanto das histórias como das experiências, né? Muitas delas se esforçam, né, para que eu possa ver, né, o melhor da nossa companhia. Então, é muito gratificante, né, conviver com pessoas que já tiveram uma certa caminhada, né? Lá tem irmãs de 70 anos de vocação, né, 40, 50, Nossa. 25, né? Então é bastante tempo. Muita doação, não, que eu só tenho que aprender. Né? E graças a Deus elas me ensinam muito lá, né? Com testemunho. Claro que tem as quedas, né, mas que também a gente aprende, né? E eu sou muito grata a Deus por ter me enviado, né, para aquela casa onde até hoje, né, eu estou aprendendo lá com elas. A senhora foi enviada então em 2022, é isso? Isso. Né, então, né, desde então está continuando o seu trabalho lá, né, presente. E de fato, irmã, eu digo para a senhora também por experiência própria que estar, né, vivendo, né, junto com pessoas, né, religiosas, de consagração já com muito tempo, a gente tem muito a aprender, viu? Eles são colunas da sabedoria e da fé, né? Eu faço pastoral junto com o Monsenhor Marcelino, né, na paróquia Santa Terezinha, né? O Monsenhor Marcelino aqui para a nossa arquidiocese de Belém né, um grande testemunho, né, de fé, né, de sacerdócio, de oferta de vida, né, mesmo com as suas debilidades, né, de locomoção, mas é um sacerdote muito presente, muito ativo em nossa arquidiocese. E a gente aprende muito, viu? Sim. Eles têm muito a ensinar para a gente. Agora eu queria perguntar para a senhora alguma história, alguma experiência que a senhora já viveu, né? Nesse tempo que a senhora já está aqui, pouco tempo, né? Mas alguma coisa assim que lhe chamou a atenção, né? Que marcou o seu coração, né? Desde quando a senhora foi enviada para cá e tem desenvolvido seu trabalho aqui em Belém. Uma ação que me marca muito é a entrega da sopa que a gente faz da quarta-feira, né? Porque, querendo ou não, a gente convive, né, com os pobres, porque a gente sente também, né, a dor deles, né, sente a necessidade que eles têm, tanto do pão como também da questão espiritual. Né? Então, para mim, é uma coisa que me marca muito, né, e vai me marcar essa experiência que eu estou tendo com os moradores de rua. Né? Lá em Fortaleza, nós tínhamos, durante a nossa etapa do seminário, esse contato também com os moradores de rua, né? Que lá nós temos toda quinta-feira o banho vicentino, né? Que é onde foi construído um banheiro, né, para os moradores de rua. Então lá nós íamos, as irmãs ainda vão, né,
para uma praça, né, e onde mora muitos moradores de rua, né? Então, toda quinta-feira às 6 horas da tarde a gente ia para dar esse banho vicentino para eles, né? Inclusive, só interrompendo a senhora rapidamente, você que está nos acompanhando, quer conhecer um pouquinho mais desse trabalho, eu já acompanhei nas redes sociais, já vi aí, é um trabalho fantástico que as irmãs desenvolvem em Fortaleza, né? Só você pesquisar lá no Facebook, no Instagram, Filhas da Caridade, né? Lá de Fortaleza, não é isso? E elas fazem um trabalho assim fenomenal, né? Eu vi alguns registros fotográficos assim fantásticos, assim, e fiquei até, né, comovido, e sempre quando eu vejo assim lá nas minhas redes sociais eu estou rezando, né? Eu lembro de rezar por essa missão que é muito bonita, com certeza. Agora pode continuar, só esse parêntese que eu queria fazer. Nós estamos também com um projeto, né, inclusive já em vista da Companhia da Fraternidade, né, para fazer uma ligação com a Paróquia São Raimundo Nonato, né, aqui de Belém, para nós também fazermos esses banheiros para moradores de rua. Que ótimo. Né, aqui em Belém. Né, já estamos no processo inicial, né, para fazer o projeto, né, para enviar, porque precisa, né, muito, né, apesar da comida, apesar do espiritual, a dignidade, né, de toda pessoa humana, né, é um banho. Né? Então, com certeza. Lá onde a gente atua na missão, aqui em Belém, eles tomam um banho na Praça Brasil, né, com uma mangueirazinha, né, e tudo. Mas a gente queria dar alguma coisa a mais, né? Então nós estamos nesse planejamento aí para fazer, né, os banheiros, né, lá atrás do salão da Paróquia São Raimundo Nonato, né, com a parceria lá do pároco, do vigário. Nós iremos, com a graça de Deus, né, fazer esses banheiros para eles, né, que também é uma forma da gente estar tanto evangelizando, né, como também dando a dignidade deles, né, que a dignidade de todo ser humano, né, que necessita, né, de uma higiene corporal, né, que eles também são filhos de Deus. Com certeza. E assim, irmã, já estamos assim já levando a nossa entrevista já para a conclusão, ainda não concluindo, mas já encaminhando. Queria que a senhora partilhasse também um pouquinho o que a senhora tem assim no coração, né, como a primeira missão que a senhora já está desenvolvendo, né, depois da sua etapa de seminário, de consagração. O que a senhora tem no coração assim de sonhos, de planos, né? A gente sabe que Deus que conduz tudo, mas a gente fica, né, sonhando as coisas, né, imaginando. A senhora tem algum projeto assim que a senhora quer assim realizar ainda, um sonho que a senhora quer dentro da congregação ainda ter a oportunidade de experimentar? Todos nós temos sonhos, né? Mas nós deixamos tudo na mão de Deus, né? Que Ele vai conduzindo, né? Os nossos sonhos, eles muitas das vezes são nossos, mas às vezes não são de Deus, né? Então, cada conquista no seu tempo, né? Então, claro que nós temos os nossos sonhos de ter uma vida melhor, né? Principalmente o nosso coração de filha da caridade é fazer o nosso trabalho, né, bem feito, né, e em vista dos pobres, né? Então, a sonho, acredito que profissional, eu deixo muito nas mãos de Deus, né? Porque nós temos vários caminhos, né, na nossa companhia que nós temos a seguir, né? Então, no momento, né, como eu estou ainda nesse processo inicial, né, de formação para professar os primeiros votos, né, então acredito que o meu pensamento ainda, o meu coração ainda está nessa profissão dos votos, né? Porque é uma coisa muito importante para a gente, né? Porque a gente realmente tem que estudar e ao mesmo tempo tem que viver, né? Então, nós só podemos fazer questão de faculdade, essas coisas, depois que a gente professa os votos, né? Para a gente realmente pensar só nos votos durante esse período inicial, né? Mas, claro que os nossos sonhos a gente tem, mas eu deixo tudo na mão de Deus, que é melhor. Ótimo. Bom, irmã, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, né? Agradecer a sua partilha de vida. Certamente muita gente que nos acompanhou de casa, né, pode ter se identificado com, né, o seu testemunho, a sua história, a sua vida. Agradeço muito, certamente enriqueceu muito a nossa vida. E eu queria agora pedir só apenas que a senhora partilhasse, né, as formas de contato, né, a pessoa que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho das irmãs, aonde elas têm que ir, quem elas têm que procurar. Conte pra gente. Nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, né, mas aqui na província da Amazônia nós temos várias casas, né, e nossa casa provincial fica na Senador Lemos, né, com a parceria lá com a Paróquia São Raimundo Nonato, né, então pode procurar a gente, né, você que se encontra assistindo a gente, jovem, né, não tenha medo,
né, de seguir Jesus Cristo na pessoa dos pobres, né, na companhia das Filhas da Caridade, e nós vamos acolhê-los, né, com o coração muito aberto. Né. Nós também temos o nosso seminário masculino, né, lá na Paróquia São Raimundo Nonato, né, que é dos lazaristas, né, também é quase lá na mesma rua que a gente, né, que também com certeza está de portas abertas, né, para nos acolher. Então, a referência é a Senador Lemos, né? A Paróquia São Raimundo Nonato e também o Colégio Santa Catarina Labouré, né? Só você procurar, certamente vai encontrar esse trabalho maravilhoso desenvolvido aqui pelas irmãs Filhas da Caridade. Mais uma vez, muito obrigado, irmã, que Deus abençoe a senhora. Leve um abraço, leve nosso abraço para todas as religiosas lá da Casa de Acolhida e queremos também contar com a presença delas aqui no nosso programa, viu? Para partilhar um pouquinho da sua vida. Tá certo. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada. E esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o canal do YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. Que Deus abençoe você e sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.